Bom dia, gente. Aqui é o presbítero Walter. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus pela minha vida, pela tua vida. Agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito por nós, por nos dar mais esse privilégio de estar agora, nesse momento, né? Esse dia de sábado maravilhoso. Aqui para nós está um pouco frio. Não sei aí na sua região, onde você mora, mas aqui para nós está um pouco frio. Então quero agradecer a Ele pela noite que Ele nos concedeu e por o amanhecer e por nos dar o privilégio de estar contemplando até agora. Em segundo lugar, eu quero saber como você está, se você está bem, se você está feliz, como você está nesse fim de semana, né? Você tem sido grato a Deus por tudo que Deus tem lhe proporcionado, por tudo que Ele tem lhe dado? Quero dizer para você que eu desejo que Deus possa realizar tudo aquilo que você deseja no seu coração, conforme a vontade de Deus. Hoje eu estou gravando aqui, resolvi gravar sentado na cama, porque fui na cidade e estou com as pernas meio doídas da andada. Por isso que estou aqui. Quero saber se você tem sido grato a Deus por tudo. Amém? Nós vivemos uns dias tão difíceis que às vezes nós nos sentimos só. Às vezes as famílias, ou melhor dizendo, tem gente às vezes que tem 4 filhos, 5, 6, 7, ou às vezes não tem nenhum, às vezes é só, mas tem família. Mas por a luta ser constante no dia a dia, às vezes ocorre deles não ter tempo, outros não querem visitar. E às vezes nós nos sentimos só. Né? Verdade seja dita, às vezes nós olhamos para um lado e para outro e dizemos assim mesmo: meu Deus, sou sozinho, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém que vem me visitar, meus parentes se afastaram de mim, minha família, e você se sente triste. Mas eu quero dizer para você que não se sinta dessa forma. Se sinta feliz porque existe especialmente, que nunca vai te desprezar, nunca vai te deixar sozinho, nunca vai te abandonar. Ele vai estar com você, dia e noite. Mesmo você dormindo, ele vai estar velando por você dormindo. Então você nunca abra a boca e diga que está só. Porque nós não estamos só. Nós podemos sentir a ausência de alguém na Terra, de alguns seres humanos, nossos parentes, nossas famílias, nossos amigos. Mas você nunca vai estar só. Não se sinta, não diga que você está só. Porque tem alguém do seu lado.
ter alguém cuidando de você e da sua família. Para isso permanecer, você tem que colocar uma coisa na sua mente, que Deus, Jesus, ele prometeu e ele cumpre com a sua palavra. Ele diz aqui na sua palavra que nunca nos deixaria órfãos, e não deixa mesmo. Ele sempre vai estar do nosso lado, nos guardando, nos protegendo e nos livrando de toda a injustiça e de todo o mal. Muitas das vezes, nós nos encontramos numa situação de pensar mesmo, de dizer, agora para mim está tudo perdido, agora para mim não tem mais jeito, só esperar o dia de eu partir dessa terra, ou acontecer esse algo terrível comigo, agora para mim acabou. Chega às vezes o momento de você falar isso, porque nós não somos super-homem e nem tampouco somos melhor do que o nosso mestre. Porque quando ele sai com aqueles homens para o Monte das Oliveiras, quando eles vão chegando, que entra lá, ele diz, a minha alma está cheia de tristeza, angustiada até a morte. Então Jesus também se sentiu sozinho. Jesus também se sentiu que estava só, ele sentiu tanto do jeito que era tão pesado a carga para ele levar sozinho, que ele disse nas suas orações, disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Depois ele disse, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, se ele sendo Deus, o próprio Deus, mas como presbítero, ele é Deus, ele não é Jesus, o Filho de Deus, mas ele mesmo falou na sua palavra, está escrito, ele diz, eu e meu Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Foi quando ele repreendeu Filipe que ele disse, estou há tanto tempo, Filipe, convosco, né? Aqui no capítulo 9 versículo 9 do capítulo 14, e disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco, Filipe, e quem me vê a mim, vê o Pai, e como diz, tu mostra-nos o Pai. Quer dizer, Jesus disse para ele, quem vê a mim, quem me vê, vê o Pai. Depois ele diz, eu e meu Pai somos um. Quem conhece o Filho mais do que o Pai, quem conhece o Pai mais do que o Filho. Então Jesus Cristo, ele garante, essa garantia nós temos de certeza que ele está conosco, que o Espírito Santo está conosco para nos consolar e nos ajudar. Porque aqui está escrito, no capítulo 14, versículo 16, diz assim, do Evangelho de João, ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita em vós e porque habita convosco e está em vós. No versículo 17 do capítulo 14. No 16 ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador,
para que fique convosco para sempre. Aí no 17 ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Quer dizer, o mundo não conhece a parte espiritual. Só vai conhecer a parte espiritual aquele que aceita Jesus e procura andar conforme a sua palavra. Mas é tão difícil viver espiritualmente, algo tão difícil que quando ele escreve na sua palavra, que diz que nem todos que diz Senhor, Senhor, entrem no reino do céu, isso aí já nos dá uma dimensão, já nos dá uma verdade, que não é tantas pessoas como a gente imagina que numa congregação que tem 2.000 pessoas, 5.000 pessoas, louvando, glorificando, adorando, pensamos que ali todos serão salvos, mas não são. Tem uma parte na Bíblia que fala que Deus vai tirar a igreja de dentro da igreja, quer dizer, os santos dos santos, separar os santos dos santos. Então, todas essas coisas não é fácil de se compreender. Então, só entende aquele que procura aceitar Jesus e viver uma vida espiritual. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. Quer dizer, o Espírito de Deus, pelo que nós entendemos, ele não vai habitar numa pessoa que só procura em fazer o mal, que só procura em fazer com que as pessoas sejam destruídas, em fazer enredo para as pessoas viver em guerra, em confusa, em contenda, conflito. Então, todas essas coisas nós vemos que tem no mundo. No mundo em que se separa a parte espiritual e a parte carnal. Nós, seres humanos, nós corremos mais atrás da parte carnal. E a espiritual nós estamos deixando de lado. Aquele que diz assim, não, eu vivo no espírito. Não, ele não vive no espírito. Para ele viver no espírito, ele teria que se isolar totalmente de tudo que há no mundo. Aí sim ele ia viver no espírito. Porque mesmo que você não queira, mas você vai andando, você vai conversando com as pessoas, você vai dialogando e vai chegando alguma coisa na sua mente, mesmo que você não queria, mas vem. Por isso que na epístola de João, ele fala que se dissermos que não temos pecado, enganaremos a nós mesmos. Então, por isso que fala, o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Mas vós o conheceis porque habita em vós. Então, se verdadeiramente o Filho te libertou e você tem o Espírito de Deus na sua vida, você não vai viver de mentira, você não vai viver de enrolar ninguém, você não vai viver de maldade com ninguém, certo? Você mesmo que você sofra, mas você vai praticar a verdade. Você vai andar com a verdade. Quando a palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É muito simples, é muito fácil eu pregar para você, dizer que sou isso, sou aquilo, e faço isso, faço aquilo, e não fazer nada do que eu prego. Então, primeiramente, o que eu falo muito para as pessoas é que nós temos que pregar aquilo que nós vivemos. Se nós queremos pregar uma vida correta, nós temos que viver uma vida correta. Primeiro de que tudo, para nós viver uma vida correta, nós temos que aprender a dizer o sim e o não. Antes de dizer o sim e o não,
a gente temos que pensar bem muito o que vamos fazer para sustentar o sim e o que vamos passar para sustentar o não. Porque o que eu vejo nos dias de hoje é hoje, nos dias de hoje, que está acontecendo agora, não é poucas pessoas, é milhões de pessoas, milhões. Pastores, presbítero, evangelista, pastores presidente, pregadores, missionários. Hoje eles dizem uma coisa e amanhã estão fazendo aquilo que disseram que não fazia. Por quê? Se ele sustentar aquilo que ele disse que não ia fazer, não vai render para ele, não vai render. Aí ele volta atrás e diz: não, eu não falei desse jeito, eu falei dessa maneira e entenderam errado. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: seja, porém, o vosso falar, se ensina ou não, porque o que passar disso é procedência maligna. Então está escrito aqui: o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e está em vós. Então, é sobre isso que nós temos que permanecer firme naquilo que nós falamos. Nós temos que mostrar para as pessoas a finalidade daquilo que nós mostramos e o que pretendemos mostrar para o povo. Quando Jesus ele fala que nós temos que sustentar a nossa palavra, então temos que sustentar a palavra. Nós temos que dizer para o mundo que Deus não aceita oferenda de qualquer jeito, sacrifício de qualquer jeito, não. Muitas das vezes nós vemos, porque eu tenho contemplado muito. Até digo para vocês que estou um pouco sem ir para muitas igrejas, porque eu vejo eles dizendo uma coisa e fazendo outras. E a Bíblia fala que nós temos que observar, fazer muitas das vezes o que eles mandam, mas não podemos concordar. Então, esse é o ponto onde Jesus fala: o Espírito da verdade que o mundo não conhece e nem pode receber. Mas vós o conhecereis porque ele habita em vós. Então, se você tem, na verdade, o Espírito Santo de Deus vivendo com você, lado a lado com você, lhe guiando, então tudo que você fizer vai dar certo e tudo que você fizer vai ser correto. Para finalizar esse pequeno vídeo, eu quero dizer para você: é um fato, é uma realidade que, se nós não pesar as nossas próprias palavras, nós mesmos, antes de falar qualquer coisa, nós temos que orar a Deus, pedir a Ele a definição, o discernimento daquilo que nós vamos falar e, se possível, pedir até que Deus mande uma prova para ver se aquilo que nós vamos falar é o que é para ser falado. Eu costumo falar para as pessoas, eu sou analfabeto, mas eu costumo falar para as pessoas que nós temos que viver o hoje como que fosse o último dia, mas com cautela.
Não é de qualquer jeito para amanhã, se Deus der a oportunidade, a gente vai estar arrependido do que fez hoje. Não, tem que viver como que fosse o último dia, cauteloso, porque amanhã Deus nos dando a oportunidade, você vai estar com a mente tranquila e vai dizer: vou dormir sossegado porque eu pratiquei aquilo que o Senhor quis que eu fizesse. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo? Então, com cautela. Tudo que nós formos fazer no dia de hoje, fazer com cautela, que é para não se arrepender amanhã. E aqui está escrito: você não está sozinho. Ninguém vai estar só. Porém, aquele que aceita Cristo como seu Salvador, tenha certeza que em nenhum momento ele vai estar sozinho. Nem o segundo. Creia tão somente que o Senhor vai estar do teu lado. Amém, meus amigos? E aqui, mais uma vez, para mostrar para vocês, no versículo 13, ele está dizendo aqui, do mesmo capítulo 14, ó. E tudo quanto pedir em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo quanto você pedir a Jesus, no nome de Jesus, com fé, ele vai realizar. Só que você tem que entender que não é no seu tempo, nem no meu tempo, é no tempo de Deus. Você vai ter que ter cautela, tem que ter paciência, perseverança, e tem que ser vigilante para não esquecer do que você pediu ontem e o que você disse que ia continuar fazendo para receber a bênção do Senhor. Não é de qualquer forma. Eu costumo falar para as pessoas, como eu sou, não tenho muito estudo, mas eu já observei, e nos dias de hoje está uma tremenda confusão no meio de nós cristãos, os evangélicos, está uma confusão. Cada um que queira puxar para um lado, para o outro, sabendo que tem que andar em retidão conforme a palavra do Senhor. Se a palavra diz não, é não. Pode chorar, pode gemer, pode derramar sangue, pode. Se a palavra diz não, é não. Não tem remendo. Você pegar uma calça nova e botar um remendo velho, vai ficar feio. Ou uma calça velha e botar um remendo novo, vai ficar feio. Então tem que ser corretamente certo. Sim e não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se você conheceu a Cristo, ande com a verdade, não tenha medo, em todo canto fale a verdade, diga para o mundo que o único que pode salvar é Jesus Cristo. Para finalizar, para você entender, está escrito João capítulo 14, 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Pronto. É Jesus. Só existe Ele. Não tem outro caminho nem outra verdade a não ser Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um fim de semana abençoado. Deus possa realizar o desejo de cada coração conforme a vontade dele. Amém? Agora eu te convido para nós orarmos para encerrar esse pequeno vídeo. Amém? Seja, porém, verdadeiro. Seja vossas palavras, sim, sim, não, não. Amém? Ora comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal.
Teu é o reino, a glória, a força e o poder. Senhor, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra do homem sanguinário, do homem violento, da bala perdida, nos livra de toda maldade que venha contra nós, Senhor. Abençoa nesse momento todos os teus filhos e filhas, e que eles tenham um fim de semana repleto de bênção e que todos eles sejam sinceros no momento que tem que mostrar para o mundo que nós somos a luz. Que Deus abençoe, cheiro no coração e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.